Fala galera, tudo bem com vocês? Estou aqui pela primeira vez fazendo uma live com um tema bem específico, né? Onde inicio minha primeira live e quero trazer para vocês temas relacionados à estética, tanto corporal, tanto facial. Eu sou Laís Raquel, fisioterapeuta, esteticista e trabalho também na área de cabelo e beleza, onde eu vou estar trazendo para vocês aqui nessa página várias dicas de autocuidados. Hoje, especificamente, a gente vai falar como manter as sobrancelhas bem cuidadas. É um tema pertinente, visto que hoje em dia muitas pessoas estão aí fugindo do padrão de design de sobrancelhas ou estão perdendo seus pelos. E eu vou dar dicas para vocês de como conservar os pelos das sobrancelhas, como ter o cuidado ideal, como ter um design ideal. Tudo isso será passado para você, porque quem não quer ter uma boa aparência e principalmente no rosto, né? Então as sobrancelhas são realmente o nosso grande referencial, onde elas estando bem arrumadas, você realmente tem uma boa presença. Isso te passa autoridade, isso te passa limpeza, higiene, uma pessoa que gosta de se cuidar, então vai realçar teu olhar, tua beleza, tá? Então, é um tema que é unissex, então serve para meninos e meninas, sim. O tema hoje vai ser como manter minhas sobrancelhas bem cuidadas. Com certeza, não é contraindicado, né, cuidar das sobrancelhas. Às vezes a gente percebe que elas estão ficando falhas e não sabe quais são os motivos. Muitas vezes são algumas faltas de cuidados e cuidados bem simples, coisas que a gente pode estar fazendo no dia a dia, que muitas vezes podem trazer grandes sequelas. E a gente sabe que uma sobrancelha muito fininha, muitas vezes, ela não traz alegria para o público, né? Então, às vezes, a aparência ela fica um pouquinho mais apagada e as pessoas ficam frustradas. É tanto que hoje já existem vários métodos, né, de estética para poder as pessoas se sentirem confortável com o seu rosto, com o seu olhar, por causa do design de sobrancelhas. Então a ideia aqui é que essa live passe para vocês conhecimento de autocuidado, onde vocês vão estar podendo manter o design de sobrancelhas que vocês têm. Hoje a gente também vai abordar como você pode ativar o crescimento de mais pelos nessa região, para que você possa fazer com que suas sobrancelhas realmente encham. Pode ser que não seja 100%, mas de 30% a 80% você pode ver sim as suas sobrancelhas terem um melhor resultado também de enchimento de pelos. Então nem tudo está perdido, nem tudo é só uma micropigmentação. Então realmente tem formas de você fazer com que suas sobrancelhas elas sejam umas sobrancelhas bonitas, elegantes, e que vocês também possam ter aí seus autocuidados. As dicas de sobrancelhas também servem para cílios e elas servem também para barba. Então, meninos que estão aí assistindo nossa live, que tem interesse de deixar o rosto mais cheinho de barba, né, mais peludinho, e hoje tá na moda, tá no auge uma barba bem cuidada. Então, essas dicas também servem, tá? E eu vou estar passando aqui para vocês também. É bem interessante também que vocês evitem usar algumas medicações nos cílios. Então aqui em nenhum momento, quando eu citar alguma medicação, vocês devem estar usando ela no cílio, mas sim apenas em sobrancelhas e barba, tá? Serve para cabelo? Serve, vou citar também, tá? Mas a gente tem que entender que o cabelo da cabeça, ele realmente tem um pH diferenciado da sobrancelha e dos cílios, e também da barba. Então existem cuidados que a gente deve estar tendo para que realmente a gente mantenha esses pelos. São naturais cair com o decorrer da idade, né? O fator idade é bem natural, tanto o cabelo da cabeça, né? No couro cabeludo, como o design e sobrancelha ficar mais falhado com o tempo, os cílios caírem e começarem a nascer pelos onde realmente não deve existir, como no buço, né? Muitas vezes as mulheres se incomodam que o queixo está mais peludo, então isso são fatores de idade, onde realmente isso vai acontecer com todos nós. Então, é interessante que vocês tenham alguns cuidados. Vamos lá? Para iniciar,
Os primeiros cuidados que a gente deve ter com as sobrancelhas é inicialmente evitar o uso de químicas que não são apropriadas para elas. Se vocês desejam ter uma sobrancelha bem arrumada, então vocês devem evitar usar produtos que não foram feitos especificamente para sobrancelhas. Por exemplo, hoje o uso de henna é muito comum em pessoas que querem ter sobrancelhas mais cheias e mais escuras. Então, o ideal é que vocês usem apenas hennas, porque é um produto que foi criado com o pH apropriado para sobrancelhas. Muitas pessoas querem usar tinta de cabelo, mas o pH do cabelo não é igual ao pH de sobrancelhas. Então, isso pode acarretar grande queda, sem contar que pode ser abrasivo porque é usado uma OX, que é um produto onde vai oxidar o teu pelo e pode fazer com que você tenha uma grande alergia, principalmente que está muito próximo ao olho, e aí pode acarretar outros problemas. Então, eu não indico passar jamais tinta de cabelo nas sobrancelhas, tá? Algumas pessoas dizem, mas eu tô mais ruiva, ou então eu tô mais loira, então eu queria um tom mais parecido do meu cabelo com a sobrancelha. Então não é indicado. Os meninos também querem hoje estar com a modinha aí de pintar a barba. Também não aconselho, gente. Faço, eu não faria, tá? Até porque pode fazer falta lá na frente. Então é interessante que vocês evitem. O mais natural que vocês puderem usar hoje dessas estéticas modernas, usem. Mas evitem muitas vezes coisas que lá na frente vão lhe trazer sequelas, tá? Os tipos de henna dependem muito. Normalmente as hennas mais indicadas para o design de sobrancelha são hennas que realmente elas são um pouco mais caras, porque elas vêm com mais qualidade. É indicado hennas que não contenham chumbo, né? Porque o chumbo é muito agressivo e ele pode sim estar causando a queda aí das suas sobrancelhas, tá bom? Outra dica interessante é que vocês não usem lápis de olho na sobrancelha. Ele é um vilão. E realmente, gente, a quantidade de gente que usa lápis de olho nas sobrancelhas é imensa e vocês não têm noção a quantidade de gente que eu já fiz micropigmentação, que é aquela sobrancelha mais definitiva, por conta do uso do lápis. Aí muitos dizem assim, mas eu comprei um lápis muito caro, da marca muito top. Não é bom, não é saudável. Então eu não indico nenhum uso de lápis de olho para sobrancelhas, até porque é lápis de olho, tá? Por quê? O que vai acontecer? Além do chumbo, que muitas vezes contém nesses produtos, gente, eu tô gripada, então eu vou ter que tossir de vez em quando e tomar uma aguinha. Então vocês ignorem, tá? Eu vou tentar usar um tom de voz mais baixo e usar pastilhas, tá? Que aí vocês têm como me ouvirem, né? E eu tentar evitar alguma crise de tosse. Tá? Então, eu estava falando sobre o uso de sombras, né? Evitar lápis de olho. Ele realmente é muito, muito agressivo para as sobrancelhas, porque ele obstrui os poros. Por ser muito sedoso, né? E conter ali o chumbo, então o poro ele começa a ficar obstruído. Então é interessante não usar lápis de olho nas sobrancelhas. Eu já tive casos de sobrancelhas que chegaram com o desenho da ponta do lápis. Para vocês terem noção, a pessoa riscou assim, né? E foi justamente onde caiu o pelo, todos os pelos da região. Então, evitem, tá? Não usem lápis de olho. A próxima dica é que vocês, para evitar a queda de pelo da sobrancelha, porque como eu já disse, é uma questão fator idade, tem também a questão genética, então a gente acaba tendo ali aquela genética de não ter sobrancelhas cheias, tá? É interessante também que vocês entendam que existem alguns fatores para a queda de pelos. O ambiente em que a gente vive, né? A temperatura do lugar que a gente vive. Então, tudo isso vai influenciar também. Então, é interessante que quem mora em lugares como, lugares extremamente quentes e que causam excesso do suor, né? Muito sal. Então, procurem sempre estar
cuidando aí das suas sobrancelhas. O uso da água gelada é bem interessante no rosto para vários fatores. Então é bem interessante. Coisa também que causa a queda dos pelos, tanto das sobrancelhas, cílios, cabelos e barba, são crises de ansiedade. Pessoas que sofrem com ansiedade têm tendência a ter queda de pelos. Então, é muito interessante que você que sofra, não é só uma pessoa que tem uma ansiedade por questão, fator emocional frequente, né? Às vezes você tá ali querendo muito uma coisa e você tá muito ansiosa para que essa coisa aconteça e aí acaba assim, o nosso corpo às vezes, eles não suportam esses picos de ansiedade e é até um alerta, né? Que você tenha o seu autocontrole. Então é interessante que controle sim essa ansiedade. Pessoas muito estressadas, gente, o estresse não é bom para nada. O estresse é o maior causador de queda de pelos. Ele é o maior causador de um rosto cheio de espinhas. Ele é o maior causador de melasma. Gente, melasma. Então, assim, estrias, tudo que é relacionado a fora da estética, muitas vezes é o fator estresse. Então, se você puder ter seu lado emocional, seu autocontrole em relação ao estresse, se cuidem. Controle, não vale a pena muitas vezes a gente tá ali abalado com determinadas situações. É claro que tem coisas que fogem do nosso controle, né? É diferente, mas e nenhum estresse é uma coisa que a gente programa. Mas tentem controlar o seu íntimo, o seu lado emocional, para saber lidar com esses estresses e ansiedades, para que o seu corpo não reaja dessa forma, tá? Então é interessante que você diminua aí o que a gente chama o hormônio do estresse, que é o hormônio do cortisol, onde você vai conseguir ter uma boa produção de hormônios, mais do prazer, da alegria, da serotonina, né? Que são vários tipos de hormônios que o corpo produz pra gente, que são naturais, e aí eles vão ajudar a gente a manter a homeostase, que é o equilíbrio corporal, tá? Em todo o nosso nível de saúde. Então isso influencia também nas sobrancelhas, tá? Algo interessante também, que muita gente esquece, principalmente devido à nossa grande correria, o banho do sol, né? Lembrem que quando a gente nasce, uma das principais orientações que os médicos dão às nossas mamães é que elas nos dêem o banho de sol por pelo menos 15 minutos, aquele solzinho frio, né? E a gente sabe que o sol ele é um grande produtor do nosso corpo da vitamina D. E ela é fundamental para que nossas sobrancelhas, os nossos pelos, eles estejam em total equilíbrio. Então, é muito importante. Por quê? Porque se a gente tem uma baixa imunidade, já é indício de uma baixa vitamina D e muitas vezes de outros nutrientes, onde pode também causar anemia e aí vem um monte de problemas. Então, vocês cuidem bem da sua alimentação, da exposição ao sol, procurar produzir especificamente a vitamina A, a vitamina C e a vitamina E, que são vitaminas fundamentais para quem quer ter um cabelo muito bonito, um cabelo brilhoso, um cabelo saudável, inclusive as sobrancelhas, tá? Então é fundamental que a alimentação, ela não seja só aquela de passar a fome, ela tem que ser aquela alimentação de realmente você que quer ter um corpo, uma aparência bonita, pelos no devido lugar, de se alimentar bem, tá bom? Então é fundamental. Outra dica que eu dou para você manter suas sobrancelhas bonitas é que vocês procurem sempre a mesma profissional. Se você gostou daquela profissional, não há necessidade de você estar trocando de profissionais, a não ser que você identificou que é uma profissional que trabalha muito melhor e aí você quer fazer com ela agora. Ótimo, muito bom. Então continua só com ela. Porque cada pessoa tem um visagismo, né? O que é isso? Um design de sobrancelha, ele vai olhar exatamente o formato do teu rosto e ele vai olhar qual tipo de sobrancelha é melhor para você. Então é interessante
que você procure pessoas que sejam realmente referência na área de design de sobrancelhas, para que essas pessoas, elas realmente saibam o que estão fazendo no teu rosto. Porque é tua caixa de entrada, é tua identidade. Você vai chegar, vai se apresentar. Então, assim, o que vai muitas vezes definir uma boa expressão são as suas sobrancelhas. Quem aqui nunca viu uma pessoa que chega às vezes em um local e ela tá, às vezes, até com a micropigmentação, ou até um design mesmo, sem ser micropigmentação. Ela tá com um design nada a ver com a personalidade dela. Às vezes é uma pessoa super doce e ela tá com aquele design que parece que ela tá morrendo de raiva que ela vai te agredir. Então, assim, é interessante a gente encontrar um bom profissional em design de sobrancelha, porque ele tem que ter visagismo, entende? Ele não pode só fazer sobrancelhas. E a gente vê que tem muita modinha, né, hoje. Lá vou eu com minha pastilha. Tem muita modinha hoje, né, de sobrancelhas. Mas muitas vezes essas modinhas não combinam com o seu perfil. Essa modinha vai passar. Então eu, Laís, Raquel, eu prezo muito o natural. O natural em que sentido? Você é contra a micropigmentação? Não, sou totalmente a favor. Porém, que respeite o natural. Existem casos em que o profissional ele não é bom. Infelizmente, esse profissional, às vezes, ele não sabe como puxar de forma apropriada o fio. E acreditem, gente, existe a forma apropriada de puxar o fio para fazer sobrancelha, de puxar a sobrancelha. Porque tem formas que puxam e necrosa o poro. Já pensasse? Necrosar para que esse pelo nunca mais nasça na região. Então, são detalhes que são bem interessantes aí, para as pessoas terem cuidado. Fernanda perguntou aí, de quanto em quanto tempo eu preciso fazer minhas sobrancelhas? Gente, eu particularmente, eu acho muito elegante homem e mulher de sobrancelhas arrumadas. Eu acredito que a pessoa que ela se arruma, ela realmente mostra, principalmente pela sobrancelha, por um sorriso, né? O cabelo, que ela é uma pessoa que ela é higiênica. Então, eu particularmente gosto de fazer a minha toda semana, porque não só por trabalhar como design de sobrancelhas, mas eu acho esteticamente elegante. No máximo, eu daria ali 15 dias, mas no extremo, até 30 dias. Porém, normalmente pessoas que não fazem as sobrancelhas quinzenais, deixam para fazer de mês a mês, é claro que vai ter fase do mês que essa pessoa ela vai estar bem mais bonita, bem mais apresentável. Em outra fase do mês ela vai parecer aquela pessoa com o olhar caído, né? Vai pesar. Então é interessante que essa pessoa, ela realmente, todos, né? Homem e mulher, elas tirem tempo para poder fazer um design com mais frequência. Gente, é seu cartão postal. Em qualquer lugar que você chega, com certeza o teu olhar vai ser marcante. O teu sorriso é marcante. Então, se você faz seu design de sobrancelha regularmente, então, com certeza, você vai ser uma pessoa apresentável, tá? Eu percebo que quando a pessoa ela não tem higiene em fazer o design de sobrancelha, homem ou mulher, ela apresenta para o outro já descuido, falta de elegância. Muitas vezes ela vai suar e essa sobrancelha começa a coçar, incomodar mesmo. Então é interessante fazer quinzenal, tá? Outra dica que eu dou: quando vocês forem passar cremes no rosto para evitar a queda capilar das sobrancelhas, no caso, evitem passar na sobrancelha. Porque, por exemplo, tem gente que vai passar um protetor solar, aí pega o protetor e tchá, né? Pensar que não tá tudo branco. É para proteger. Não é, gente. Esses tipos de cremes são feitos sim para proteger a pele. A sobrancelha, por já ter pelos, ela vai proteger essa área. Então ela não precisa que você coloque cremes nela, tá bom? Porque senão isso também pode obstruir o poro, entupindo e fazendo com que aquele pelo não nasça mais, tá? E também
sem contar espinhas, né, na área da sobrancelha, então evitem. Tem gente que usa o óleo de rícino, que inclusive é uma das minhas dicas para você fazer com que nasça pelos nessa região. Então, o que é que eu te aconselho? Pode usar o óleo de rícino? Pode, tá? É um dos indicativos e tá aí no auge para o crescimento de pelos. Muita gente usa no cabelo também para hidratar, mas o resultado dele eu não vejo assim ser tão bom não, mas faz, tá? É um dos produtos que são mais em conta no mercado hoje e realmente assim ele tem algum resultado. Mas a orientação é cuidado com o tempo que você passa com óleo de rícino na sobrancelha, porque também pode estar aí obstruindo os poros e aí não nascer mais, tá? Então é interessante que você use pelo menos só 30 minutos de óleo de rícino e depois você enxágua e lava bem, tá? Um outro que eu já sou mais fã, que eu vejo grande resultado, é o minoxidil. O minoxidil puro, onde você vai encontrar em farmácias de manipulação. Eu acho mais indicado. É tanto que o resultado do minoxidil é muito, muito superior ao óleo de rícino. Porém, ele é um pouquinho mais caro, mas compensa, né? Se você tá aí querendo ter, sim, uma sobrancelha bem cheinha, bem alinhada, então você já começa aí fazendo seus investimentos. Vai ter que ter cuidado na área dos olhos, né? Os meninos também podem estar usando ali na barba, é um indicativo de tratamento. Porém, gente, como fisioterapeuta também, o que é que eu aconselho vocês? Existem outras técnicas para acelerar na fisioterapia dermatofuncional a penetração desses produtos e aí o crescimento de mais pelos, tá? Então, existe também, vocês podem estar procurando um profissional fisioterapeuta ou eu, né? A ideia é que vocês me procurem para que a gente faça esses tipos de tratamentos, que são mais intensos. Tanto para intensificar o crescimento de pelo na barba, como também nas sobrancelhas e couro cabeludo. Pelos sintomas que eu já falei no início da live, tá bom? O minoxidil, e o óleo de rícino também, vocês devem estar aplicando com cuidado, com um cotonetezinho ali nas sobrancelhas, sem necessariamente estar melando todo o rosto, porque senão depois vocês vão ter surpresas. Em vez de ter só sobrancelhas, vocês vão ter uma franja. Então, cuidado, tá? Não vão estar aí usando demais. Usem com cuidado. O minoxidil vocês podem sim passar mais um tempinho, porque ele é um medicamento, normalmente ele é solúvel, então não é como o óleo que vai obstruir ali o poro, tá? O óleo, como eu já disse, o óleo de rícino, ele pode ser enxaguado com 30 minutos, mas você também pode estar dormindo com ele. Portanto, que você passe apenas na região onde está mais falhadinha, ou no pelo também, e no dia seguinte, quando você dormir, você enxague bem esse rosto, tá? Mas o ideal é que seja só 30 minutos, segundo algumas orientações. Então, são sugestões de como fazer com que mantenha os pelos que você tem. Lembrando, como eu disse no início da live, que vai ter situações ambientais, temporais, emocionais, que vão causar a queda de pelos, tá? Então é isso. Cuidado com renos, cuidado com tintas de cabelo. Alguém tem mais dúvida? Deixa eu ver aqui se alguém perguntou alguma coisa. Não mais. Mas aí vocês prestem bastante atenção. Cuidado com os produtos faciais, cuidado com os produtos de cabelo da cabeça, né, do couro cabeludo, não tem o mesmo pH de sobrancelhas, então não usem jamais produtos capilares em sobrancelhas, não é indicado, tá? Existem os tratamentos específicos. Eu espero muito que tenha passado para vocês várias orientações, prometi ser rápida. Em breve, a gente vai estar trazendo outros temas pertinentes. Eu quero muito que seja nas segundas-feiras, tá? E aí, mais ou menos esse horário, né? Entre 8h30 e 8 e pouquinho, pra gente estar abordando esses temas. Foi um prazer imenso estar aqui com vocês. Tô dando tempo para vocês perguntarem, tá? Se quiserem perguntar, fiquem à vontade. Deixa eu ver aqui se não tem mais alguma. Quem quiser revisar, né? Vocês vão aí anotando suas perguntas. A gente falou de produtos que fazem o pelo cair, né? A gente já falou aqui sobre o uso de lápis de olho, que é o vilão,
tá? Então, vocês cuidado, muito cuidado com os lápis de olho, porque eles podem sim fazer cair o pelo. A gente falou do fator clima, um ambiente muito quente, pessoas que suam demais também, porque tá ali aquele sal, né? Pode também tá causando queda capilar. Sim, gente, uma coisa que eu não falei e é bem interessante. Pronto, Fernanda, era justamente isso que eu ia falar. A Fernanda perguntou, minha amiga disse que está criando caspa na sobrancelha, qual seria a causa? É justamente isso. Muitas vezes tem gente que cria caspa na sobrancelha ou a psoríase, que é um fator estresse, tá? Então, essas caspas, elas podem sim fazer com que o pelo caia. Gente, cai mesmo. Então, tem o que eu aconselho? É o fator emocional aí. Essa pessoa ela vai precisar ter cuidado. Eu não aconselho ficar raspando e tirando, porque automaticamente vai fazer com que crie mais, entende? É saindo e criando mais. Então, eu aconselharia que essa pessoa ela busque medidas médicas ou fisioterapêuticas, no caso, né, para tratar esse procedimento tópico, mas que ela também procure controlar o emocional, o estresse. Outra coisa, gente, que afeta extremamente, e eu posso dizer que em primeiro lugar, antes do estresse, é uma noite mal dormida. Então, pessoas que não dormem bem, elas podem sim estar aí causando a perca de pelos nas sobrancelhas. Então, é interessante que vocês tenham uma noite completa de sono, de no mínimo 8 horas de sono. O normal seriam 11, né? Em alguns casos. Então, eu aconselho que tenha uma noite bem dormida, que controle o emocional e que possa ter assim certos cuidados em relação ao design, às suas sobrancelhas. Isso influencia em tudo, tá? Normalmente a caspa no cabelo é causada por fator estresse, a queda das sobrancelhas é causada pelo estresse. E o primeiro sinal que tem alguma coisa inflamando, que tem alguma coisa errada, é a caspa. Então, se alertem para isso. Quando vocês veem, vocês já tentem identificar o que é que está acontecendo que com vocês emocionalmente. E às vezes não é uma coisa assim de agora. Às vezes pode acontecer com cerca de uma semana, 15 dias. A queda, por exemplo, ela pode ocorrer com até 3 meses do fator estresse. Então, é bom que vocês sempre identifiquem o motivo do estresse e tenham cuidado, né? Porque assim vocês conseguem manter bem o pelo das sobrancelhas e aí manter um design bem alinhado, tá? Mais perguntas? Deixa eu ver. Uma pergunta aqui. A sombra própria para a sobrancelha faz o pelo cair? Então, Mary, não. É menos agressivo, tá? Eu não vou dizer que não é que não vai cair, mas investe em marcas melhores. Procura ver se o produto não tem chumbo, porque o vilão aí desses tons ou dessas maquiagens é o chumbo, tá? A amônia também. Então, evitem produtos que tenham esses tipos de químicas fortíssimas, que não são ideais. A gente, mulher, né, gosta muito de usar cosméticos, então a gente tem que começar a identificar os cosméticos mais saudáveis. Às vezes é mais baratinho ali no momento, mas é um cosmético que vai te trazer altos prejuízos. Então, procura sombra para sobrancelha. Hoje tem um gelzinho, gente, mas eu não li ainda a composição deles. Mas eu prefiro mais natural, de preferência sombra. Por mais que esses gelzinhos, eles deixem bem bonito o design. O lápis também deixa bem, né? Aquele design bem fortinho. Então, não é bom por conta do resultado final. Pode ser que lá no futuro você fique com suas sobrancelhas com uma falha enorme. Tem gente que fica com falha no começo, falhas no meio. Então evita esse tipo de sombras que tenham chumbo ou qualquer outro produto que seja agressivo, tá bom? Respondi? Posso ir? Foi um prazer, tá, gente? Muito obrigada. Agradeço imensamente. Eu vou, inclusive, deixar uma caixinha. Vou deixar hoje, já que vocês estão aí animados, perguntando. Gostei, parabéns. São perguntas realmente importantes. Eu, como design de sobrancelha, eu acho muito importante vocês
estarem assim se importando com a aparência, até porque a nossa aparência conta muito, né? E hoje foram dicas riquíssimas, gente, dicas de uma profissional que já está aí no mercado com design de sobrancelhas há 16 anos, então eu já vi muita coisa. Sim, Fernanda, na live você falou que não podemos usar lápis de olho nas sobrancelhas, mas tem lápis apropriado para a sobrancelha, ele pode fazer cair elas. Fernanda, eu não aconselho lápis nenhum, porque até os mais caros, como eu falei no início, eu atendi gente que eu não vou citar marcas, mas aqueles marcas melhores, né, que a gente super confia, e realmente são marcas boas, mas para lápis de olho, porque queira ou não, para o lápis fixar bem, para trazer uma cor bonita na sobrancelha, eles usam químicas muito fortes. Então, atualmente eu não indico, a não ser que alguma marca algum dia me prove o contrário. Eu indico realmente só sombra de olho, de sobrancelha, perdão, onde você possa estar usando. Aí pode ser a sombra da maquiagem, mas hoje em dia tem sim sombras para sobrancelhas também, tá? Então evita o lápis de toda forma, ele é o terror. Ele faz sim cair os pelos, tá bom? Muito obrigada, até a próxima. Eu trago aí meu conhecimento, como eu vinha dizendo, há 16 anos no mercado, então muita experiência, muita coisa para contar para vocês. Minha gente, que eu falei aqui não é nem o começo do que eu sei, graças a Deus, porque estudei bastante sobre design de sobrancelhas e também sobre esse lado, né, o que é que causa queda, o que não causa, então sai juntando tudo, a parte estética, a parte fisioterapêutica, a parte de design de sobrancelhas, e eu tô à disposição. Se cuidem, tá? Cuidado aí do emocional, cuidado aí com o estresse, não deixe que ninguém tire vocês do sério, porque a beleza de vocês está em jogo, tá? Então até a próxima live, um cheiro, até em breve.